Olá, tudo bem? Continuando no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 44 em diante diz assim, o título é: O Espírito Santo desce sobre os gentios. Enquanto Pedro ainda falava essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a mensagem. E todos os crentes que eram da circuncisão e vieram com Pedro ficaram atônitos de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então respondeu Pedro: porventura pode alguém negar a água para que estes não sejam batizados, que também receberam o Espírito Santo como nós? E ordenou que fossem batizados no nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, aqui a obra magnífica de Deus. Os discípulos primeiro receberam o Espírito Santo. Os discípulos andaram com Jesus, estiveram com Jesus, comeram com Jesus. Mas, mientras tanto, enquanto Jesus estava aqui na terra, os discípulos não necessitavam do Espírito Santo, porque ele era Deus com eles, entendeu? Mas quando Jesus ascendeu aos céus, Jesus disse: vocês não vão ficar solos, não vão ficar órfãos. Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, né? O Consolador. E ele vai dizer tudo quanto vocês têm que fazer. Então, eles receberam o Espírito Santo e foram testemunhas de Jesus Cristo na terra. Quem recebe o Espírito Santo, recebe a Deus. Quem recebe a Deus, recebe o dom da palavra. Quem recebe a palavra, recebe o verbo. O verbo é Jesus Cristo manifestado. É Jesus Cristo manifesto em nós. Então, se você tem Jesus, você não pode ficar calado. Você não pode simplesmente dizer que você não sabe, que você não pode, que as coisas são difíceis. Você não pode, porque Jesus está em você. Se de fato um dia Jesus entrou em você, se de fato você tem o Espírito Santo, então a palavra de Deus grita, como o sangue de Abel gritava na terra por justiça. A palavra de Deus grita dentro de você. Não negue a palavra de Deus. Vá e diga o que Deus mandou você dizer. Faça o que Deus mandou você fazer. Independentemente se o homem vai concordar contigo ou se não vai concordar contigo. Isso não é relevante. O relevante é que você medite na palavra, que você tenha a palavra. E se você é batizado com o Espírito Santo, de fato, como você diz que é, você tem que quebrar essa algema. Você tem que sair debaixo desse jugo. Você tem que se libertar. A libertação vem pela palavra de Deus. A libertação não vem com grito. A libertação vem com a meditação na palavra de Deus. Quando ela é revelada para você, Jesus entra em você. Então, verdadeiramente, você é livre. Enquanto isso não acontecer com você, enquanto você não for uma pessoa de meditar na palavra, enquanto você não tiver o perfeito entendimento da palavra